Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 19. O nosso tema hoje é manter a chama acesa, ser um crente avivado, amém? Abra o teu coração no nome de Jesus, porque Deus vai falar com você, conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Não apagueis o Espírito. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Pai, fala conosco nesta manhã, através do teu Espírito Santo, ao qual nós temos sede e somos dependentes do teu Espírito, Senhor. Usa a minha vida para falar com o teu povo. Estou aqui como servo do Senhor, para servir as boas novas que vêm do teu trono dos céus, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado neste lugar. Que pessoas venham ser curadas, renovadas. Que pessoas venham entender o propósito do Senhor. Que as pessoas venham, Senhor, ser batizadas com o teu Espírito. Que os teus dons sejam renovados. E que todos possam sair daqui, debaixo desta nuvem de glória, andando de vitória em vitória, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Não apagueis o Espírito. Amado, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Eu estou transmitindo uma energia para alguém, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem ciúme. E aí, o Espírito Santo, ele é essa pessoa que ora, intercede, porque muitas vezes nós não sabemos orar a Deus como convém que nós oramos. Então o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que quer o nosso bem, amém? Amém. Ele quer o teu bem, ele quer o nosso bem. Ele foi derramado sobre nós para que nós pudéssemos ficar de pé, senão, quem seria nós sem o Espírito Santo? Quem seria nós se não fosse o Espírito Santo? Todos os sinais que os profetas fizeram no Velho Testamento, se não fosse o Espírito Santo que manifestasse na vida deles, eles não seriam nada. Veja a história de Gideão. Ele só se tornou um homem forte, respeitado, e que todos temiam a sua espada, depois que o Espírito de Deus se envolveu na vida dele. E hoje o Espírito não está mais envolvido nas nossas vidas. Hoje ele habita, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Por isso que o falar em língua edifica a si mesmo, fortalece a si mesmo, renova a si mesmo. Quando você não tiver força para orar, se coloca de joelho e começa a falar em línguas. Você vai ver que você vai começar a sentir aquele renovo, aquela quentura espiritual, o fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também simboliza como fogo, como poder, como autoridade. E aqui nós vemos o primeiro tópico: mantenha acesa a chama. Diga comigo: mantenha acesa a chama da oração. Se você não manter essa chama acesa, eu gosto muito de lembrar, quando eu morava na roça, a gente tinha um lampião para a casa inteira. Imagina, a minha casa tinha a cozinha, tinha a sala, tinha o quarto do meu pai, tinha o meu quarto do lado do meu pai, tinha o quarto das minhas irmãs, tinha outro quarto
também para o meu irmão mais velho. No meu quarto dormia eu mais 3 irmãos, porque os 4 lá da roça é grandão, né? E ali tinha um lampião para cada um, para a casa inteira. E depois, quando a gente ia dormir às 17 horas, não, às 17 horas eu já estava dormindo, já estava deitado. Começava a Voz do Brasil, eu já estava deitado. Para onde ia esse lampião? Para o quarto do meu pai. E ali, quando a gente precisava, né, fazer aquele xixi, aí saía para o terreiro, aquela escuridão, mas aí vinha a claridade da lua, das estrelas. Quando você tem o Espírito Santo, a escuridão não faz parte da tua vida. O brilho de Deus vem sobre você. Você não precisa de um lampião, você precisa do Espírito Santo. E aqui nós vemos aqui o primeiro tópico: a oração alimenta a comunhão com Deus. Diga comigo: a oração alimenta a comunhão com Deus. Se você tiver uma vida de oração, você está tendo comunhão com quem? Com Deus. Isso é para você refletir na tua vida hoje. Se você não tem uma vida de oração, mostra que você não está tendo uma comunhão com o Senhor teu Deus. Quem deixa de orar perde a sensibilidade espiritual. Quando você deixa de ter uma vida de oração, você vai perder a sua sensibilidade da tua vida espiritual com Deus. E essa sensibilidade você não pode perdê-la. Sabe por quê? O que a Bíblia fala aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Olha o que a Bíblia fala: orai sem. Olha o tamanho dos versículos, não precisa de muita coisa não. Orai sem cessar. Quando você tem essa oração, você passa a ter uma comunhão, aí você passa a ser sensível à presença de Deus. Olha quantas dificuldades que você tem para dar glória a Deus. Olha a dificuldade que você tem para levantar a mão para adorar o Senhor. Olha a dificuldade que você tem quando a igreja está orando e você não ora, porque você não tem comunhão com Deus. Você não é sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele está apagado dentro de você. E você precisa hoje acender esta chama. Você precisa se despertar, porque a Bíblia fala que Tiago que ele nos constituiu como labareda de fogo. Ele nos constituiu como labareda de fogo. E quando você não é labareda, você é cinza. E Deus não chamou você para ser cinza, Ele chamou você para ser brasa acesa, labareda de fogo. Essa sensibilidade também espiritual também está em João capítulo 16, 24. Até agora nada tens pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então pede o Espírito Santo. A Bíblia manda nós escolher os melhores dons. Olha como Deus é bondoso. Escolher os melhores dons e pedir ao Pai que Ele nos concederá. Quando você tem essa comunhão com Deus, você se coloca e fala: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero receber isso da tua parte, Senhor, ou eu quero ser isso nas tuas mãos. Você precisa manter a chama acesa dentro de você. O fogo do Espírito é fortalecido quando buscamos a presença do Senhor diariamente. Presta atenção.
O fogo do Espírito, vamos lá, diga comigo, o fogo do Espírito é fortalecido quando buscamos a presença do Senhor diariamente. É buscar a Deus em todo o tempo. Quando eu falo que nós devemos andar falando em língua do Espírito, dormir falando em língua do Espírito, sabe por quê? Porque Lucas 18, versículo, olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de sempre e nunca. Eu não estou orando porque eu estou desanimado, eu estou esmorecido. Não. A palavra oração, ela está na frente do esmorecer. Orai sempre e nunca esmorecer. Isso é para que você possa manter a tua chama acesa. Ontem eu estava passando ali na Castelo, e quando eu passei em frente ao Grau, eu lembrei, eu dei uma olhada para aquele monte que a gente subia aqui do Grau. Eles fizeram uma boa estrada. Eu falei, vou vir aqui durante a semana de dia para dar uma olhada como está. Porque não tem coisa melhor do que você estar nos pés do Senhor. Não tem coisa melhor para você estar nos pés do Senhor. Buscar a presença de Deus, porque você sabe que você necessita dela. E aqui o segundo tópico: obedeça a voz do Espírito. Diga comigo, obedeça a voz do Espírito Santo. Será que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Será que você ouve? Quantos anos que você está na igreja, você nasceu no berço evangélico, e você ainda não ouve, você não entende, você não conhece, você não sabe quando Deus está falando com você? O Espírito Santo fala e corrige. O Espírito Santo, ele fala e ele também nos corrige. Ele te dá a direção, ele nos dá a direção. Veja só, quando o Espírito Santo, quando ele fala com a gente, para que nós possamos, não coloca antes não, tá? Quando a gente precisa ouvir, ter necessidade de alguma coisa, quando nós nos colocamos diante de Deus, a igreja precisa ter ouvidos espirituais. A igreja precisa ter ouvido espiritual. A igreja que vai subir, presta atenção. A igreja que vai subir é a igreja que vai ouvir. O som das trombetas que são espirituais. Quando as trombetas tocar, a igreja será arrebatada, primeiro os mortos, depois os vivos, depois o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, e todo olho verá. Eu não quero ver, porque eu já estarei com Ele. Você tem que ouvir, igreja. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? É o salão? Somos nós. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado ao teu coração, ao teu espírito? Que dia que você ouviu a voz de Deus dizendo assim: filha, ou minha serva, ou meu servo? Que dia que você ouviu a voz de Deus? Pastor, eu ainda não consigo, não entendo nada disso. Sabe por que você não entende nada disso? Porque você não aprendeu a doar o seu tempo para Deus. A Bíblia fala que todos os dias à tarde Deus ia ter com Adão.
conversar com Adão. Havia um relacionamento. Esse relacionamento foi quebrado pelo pecado. Jesus vai lá e resgata esta nova aliança, e fazendo que essa segunda glória seja maior do que a primeira, e Ele coloca ainda o Espírito Santo dentro de nós. Ele ainda fala que está conosco todos os dias. Espera aí, se Jesus está com você todos os dias e você não conversa com Ele, você vai conversar com quem? Você imagina quando vocês, meu Deus, não tem como. Não tem como uma pessoa estar com você todos os dias do seu lado e você não conversa com Ele, você não ouve a voz dele, não pode. O Espírito Santo está dentro de você, Ele anda com você, tudo que você faz na tua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Mas a Bíblia fala também que Ele não habita em templo sujo, templos corruptos. E aqui Ele fala: extinguimos o Espírito quando ignoramos ou entristecemos o Espírito Santo, quando nós ignoramos. A palavra extinguir significa entristecer. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Quantas vezes? Dá uma olhada na tua vida. Quantas atitudes que você faz, você se rebelia, você fala o que não deve falar, você coloca uma roupa para chamar a atenção do mundo. Tudo isso você está causando entristecimento do Espírito Santo. Você vai para a praia, você coloca aquele fio dental, fazendo que o mundo olha para você e te cobiça. Você coloca aquela sunga. Mas eu estou na praia. Sim, eu sei que é praia, mas você pode ser mais decente também na praia. Não precisa expor, porque você precisa lembrar que você tem o Espírito Santo, que você está entristecendo uma pessoa que é tão especial, que Deus deu para manter você vivo aqui na terra. Senão você morreria, senão cada um de nós morreria. Você fala palavrões, você está entristecendo o Espírito Santo, palavras torpes. O apóstolo Pedro fala: não faleis palavras torpes. Quando você ouve música do mundo, tem muitas pessoas que gostam de música do mundo. Quando chega em algum ambiente que está tocando música do mundo, já começa a cantar música do mundo, você está entristecendo. E quando você entristece, você está apagando a chama do Espírito Santo na tua vida. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você fosse uma labareda de fogo. Para onde você chegar, você vai chegar com santidade, com estilo de santidade. Você vai falar como santo, você vai agir como santo. Sua direção. Extinguimos o Espírito quando ignoramos sua direção, quando Ele quer trazer uma direção para nós. Aí você vai para o outro lado. Ele fala: não, aí não. Mas você continua indo na direção da sua carne, da sua vida mundana, dos seus próprios interesses, do seu próprio egoísmo, da sua obstinação. Você começa a seguir esses passos e você vai rejeitando tudo aquilo que Deus derramou sobre a tua vida de graça. Olha o que Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de quem? No qual fostes selados para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, para o dia da sua ressurreição, quando você estiver morto, para o dia de você encontrar com Jesus. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados o dia da redenção. Você tem um selo que está dentro de você, que não foi escrito por tinta de caneta, mas escrito pelo Espírito
Olha, quantas pessoas que estão envolvidas no Banco Master. Quantas pessoas estão envolvidas? Por quê? Porque o dinheiro é o seu Senhor. Está entendendo? O dinheiro é o teu Senhor. O poder é tudo. Às vezes eu falo algumas coisas em casa, eu falo: Jesus, onde está o temor do coração do homem? Mas a tua palavra fala que o homem amou mais as trevas do que a luz. O homem, o mundo amou mais as trevas do que a luz. Agora nós devemos amar a luz, porque nós somos luz, nós somos sal da terra. Foi para isso que Ele nos chamou. A obediência abre caminhos para o agir sobrenatural de Deus. A obediência à voz do Espírito Santo, quando nós não o entristecemos, quando nós não o ignoramos, Ele vai abrir caminhos novos para a tua vida. Ele vai agir sobre a tua vida. Ele vai derramar o sobrenatural, e você vai ver que não tem nada que vai entristecer a tua vida, que nada vai te abater. Vem luta, vem deserto, vem tudo. Quarta-feira eu preguei aqui, tinha um visitante aqui, veio aqui no altar, falou tudo o que estava acontecendo comigo, o que aconteceu comigo, confirmando o amor que Deus tem. Quando Deus olha para dentro de mim, o desejo que eu tenho é estar mais na presença de Deus. Enquanto eu vejo o homem amando mais o mundo, amando mais o dinheiro, amando mais a si mesmo, colocando os seus interesses em primeiro lugar. Não, os meus interesses não são meus, os meus interesses é de Deus. Os interesses na vida de José não era dele, era de Deus. Os interesses na vida de Jeremias era de Deus. Samuel era de Deus. Homens que, como criança, Deus escolheu, Deus, sabe, entregou tudo. Homens que tiveram depressão, homens que falam: Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar uma esperança. Profetas. Se não fosse o Espírito Santo que renovasse aqueles homens, eles pereciam. Elias chama pela voz, porque estava em depressão, estava com medo, não via mais força nele. Mas quando veio comida dos céus, ele andou 40 dias. E é isso que nós precisamos, é comer da palavra de Deus e nos fortalecer todos os dias. Aleluia! A obediência abre caminho para o agir sobrenatural de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Contra a palavra de Deus não há argumento. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem está te guiando? Quem está guiando você? Você ama Ele de todo o seu coração de verdade? Ou você quer que Deus faça a tua vontade? Você quer que Deus faça a tua vontade? Ou que você faz a vontade dele? Quem é soberano? Eu odeio quando o narrador de futebol fala sobre essa palavra soberano. Eu odeio isso. A gente ouve porque a gente está assistindo. Só existe um soberano, que é Jesus, que é Deus. Todo o poder sobre os céus e a terra foi passado a mim. Ele é soberano. Ele sim tem todo o poder, toda a honra, toda a glória.
E terceiro tópico e último, diga assim comigo: conserve. Está devagar, vocês estão devagar, tá todo mundo ainda morto aí. Conserve o fervor do Espírito. Você tem que conservar o fervor do Espírito de Deus dentro de você. Você tem que manter essa chama acesa. Se você coloca fogo, eu tenho um fogão a lenha na minha casa, quando eu vou usá-lo, a lenha vai queimando, vai ficando as brasas vão se transformando em cinzas. Se eu não colocar mais lenha, aquele fogo vai se apagar. A tua vida espiritual não é diferente. Se você parar de orar, a tua casa vai se perder, você vai se perder. Por que muitas vezes as pessoas pensam que estar na igreja, o mais importante é você estar aqui no altar ministrando, cantando ou fazendo parte de alguma coisa? Não. O que vai manter você de pé é a sua vida de oração em casa. A Bíblia fala que quando você vem à igreja, vou falar apenas de dois princípios: de comunhão entre os irmãos e a sua fé, que é alimentada pela palavra de Deus. A sua fé é aumentada pela palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Cristo Jesus. Mas você manter a chama acesa é na sua casa. É na sua casa que você tem que separar um tempo para Deus. Você tem que ter um altar, senão você vai perecer, igreja. E esse não é o propósito de Deus, que nós perecemos aqui conhecendo a palavra de Deus. Você precisa conservar, manter a chama acesa dentro de você. E só pode ser mantido quando você estiver em oração. Lembra que eu falei para vocês aqui na ceia, antes de eu passar por esse problema que eu passei, Deus me visita uma semana antes e fala: meu servo, faça um jejum de 7 dias e leia o Salmo 46, que eu sei quase todo de cor, há muitos anos. Eu falei: Senhor, qual tipo de jejum? Faça um jejum. Comecei meu jejum, não falei para minha esposa, não falei para o meu filho. Depois eles perceberam que eu não estava naquilo que eles me ofereciam. Eu dizia não, porque jejum é coisa secreta entre você e Deus. Quando chegou no 6º dia, veio a grande tempestade. Além do que eu estava vivendo, Satanás se levantando ainda contra mim para querendo me deixar furioso. Mas o Espírito Santo sempre colocava dentro de mim. Ele me lembrava daquilo que Deus me falou, que quando Ele me chamou, que Ele ia me capacitar, que Ele ia me sustentar, que Ele seria comigo em todos os momentos da minha vida. E em todo o tempo eu dava glória a Deus naquela UTI, falava de Jesus para todo mundo. Todo mundo se apaixonou por mim. O carinho, porque eu mostrei toda a simpatia de Deus na minha vida. Deus sendo glorificado em tudo. Achava que ia abrir o meu coração, vou repetir exame, quando voltava não. Achava que eu estava com trombose, que voltava a repetir exame, Deus dava o contrário, porque eu estava ali em todo o tempo em oração no Espírito, e ao mesmo tempo também abrindo a minha boca e falando de Deus naquele UTI. Deus preparou a minha vida antes. Deus preparou Josué. Deus falou: Josué, Moisés, por eu. Moisés não está mais vivo, agora é você. Seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. E quando Deus está conosco,
Deus não quer uma vida espiritual fria e acomodada. Não, Deus não quer essa vida espiritual fria e acomodada. Eu sou frio, eu sou assim mesmo. Se eu pudesse fazer isso, eu fazia, era isso. Se eu pudesse fazer aquilo, que tira esse eu da sua vida. Deixa a vontade de Deus fluir, sabe por quê? 1 João 2,15, um versículo que eu amo. Deus, de quando eu me converti, eu sei de qual esse versículo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu falei aqui na quarta-feira, foi uma mensagem poderosíssima. O Senhor fala em Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Deus está dizendo: você não tem que andar nos seus próprios caminhos, mas você tem que andar nos meus caminhos, que são mais altos do que os caminhos do mundo. Você tem que andar com os meus pensamentos, que não é os pensamentos do mundo. Assim você não amará as coisas do mundo. Sabe, o que eu mais admiro na Bíblia, além dela ser a palavra de Deus, é porque ela tem resposta para tudo. Além daquilo que nós imaginamos, ela tem uma resposta. Não foi à toa que o apóstolo João falou: se escrevesse todos os milagres que Jesus fez, o mundo não caberia os livros para contar todos os milagres que Jesus realizou. E ele ainda falou que ele ia para o Pai e que nós poderíamos fazer obras maiores do que a dele. E o que nós estamos fazendo? Porque o Espírito Santo, nós não estamos deixando ele se manifestar em nós. Porque antes do derramamento do Espírito Santo, Pedro negou a Jesus. Os discípulos fugiram, se esconderam. Só João foi com Maria Madalena ali para ver a crucificação de Jesus. Todos estavam com medo, até ele chegar naquela tenda onde estavam todos reunidos e dizer: Pai, paz seja convosco. Tomé duvidou, é isso mesmo, Senhor. Mostrou que o furo e falou: porque viste e cresce, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E quando ele vai, ele fala: agora o Pai vai derramar o Consolador sobre vós. Quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens e mulheres, vocês veem que nenhum deles tiveram mais medo de nada. Não teve medo da espada, não teve medo da cruz, não teve medo de prisão, não teve medo de apedrejamento, não teve medo de nada. Por quê? Porque estava uma chama acesa. E tem muitas pessoas aqui, eu creio, que tem medo de morrer hoje, que tem medo da escuridão, que tem medo de perder o emprego, que tem medo de um monte de coisa, porque a sua confiança ainda não está em Deus. E Deus te chama nesta manhã para uma nova aliança, porque Ele quer te levantar e te sustentar e te capacitar todos os dias. Deus não quer uma vida espiritual fria e acomodada. O fogo do Espírito produz amor, santidade e dedicação ao reino de Deus. Vou repetir: o fogo do Espírito produz amor, santidade e dedicação ao reino de Deus. Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como que nós temos que servir o Senhor? Fervorosos do espírito.
Foi o que eu ensinei para o diaconato. Vocês têm que dar glória a Deus na hora do culto, vocês têm que interceder, vocês têm que dar aleluia, vocês têm que enxergar as coisas espirituais que está acontecendo na igreja. Porque Deus nos chamou para ser fervorosos. Deus nos chamou para ser chama. Chama do Espírito, chama de fogo. Um fogo que não se consome. Um fogo onde o diabo não tem como tocar, não pode se aproximar. Toda seta lançada pelo diabo são queimadas por este fogo do Espírito que está em nós. Mas se você não tem vida de oração, você dedica a sua vida por tantas coisas, mas você não tira 1 hora de oração por dia, que para você é perder tempo. Tirar 1 hora de oração é perder tempo. Tirar meia hora para ler a Bíblia é perder tempo. Eu já fui para a igreja mesmo, Deus já falou. Eu não sei onde você quer chegar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Numa caminhada você precisa de quê? Quem é inteligente? Numa caminhada você precisa de quê? Vamos lá? Alguém fala aí? De alimento. Numa caminhada você precisa de alimento. Então o nosso alimento, a palavra de Deus. Você precisa. Vou finalizar dizendo: não extingue o Espírito Santo. Não extinguei o Espírito Santo, não apaguei o Espírito Santo. Como que nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida? Presta atenção que as últimas palavras. Como que nós conseguimos apagar o Espírito Santo na nossa vida? Primeiro, permanecer, não extinguir, não apagar o Espírito Santo na nossa vida. Você não pode apagar ele, é você permanecer em oração, obedecer à voz de Deus, manter o fervor espiritual na tua vida. Grava essas 3 palavras. Para você manter a chama do Espírito Santo na tua vida, o fervor do Espírito Santo, você precisa permanecer em oração, como nós vemos lá em Lucas 18:1. Você precisa obedecer à voz de Deus. Aquilo que Deus te pede para você fazer, vai e faça, sem murmuração. Manter o fervor espiritual é o falar em línguas, é você glorificar a Deus trabalhando, é você glorificar a Deus. Eu me lembro que quando eu trabalhava em São Bernardo, numa metalúrgica, eu ainda era da igreja Renascer em Cristo, eu estava cantando aquele louvor, não sei se o Levi conhece: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Quem conhece esse louvor aí? Canta aí, pastora, um pouquinho. Eu não sei, eu não lembro. Se não fora o Senhor que esteve. Se não fora o Senhor dos exércitos. Mas tem uma parte para dizer: mas Deus nos livrou, libertou como pássaro que escapa das garras de um caçador. Quando eu estava cantando esse louvor na época, eu sabia ele. A Renascer cantava muito esse louvor, 90 e alguma coisa, 95 por aí, 94. Eu estava cantando esse louvor, eu estava trabalhando numa máquina, numa furadeira, que a gente furava uma peça que pesava mais ou menos ali uns 3 quilos. E ali naquele momento, quando eu estava cantando aquele louvor, aquela peça, aquela furadeira travou, a bloca quebrou e caiu bem em cima aqui do meu calcanhar, e bem em cima desse ossinho que a gente tem aqui do lado do calcanhar. E foi um estrondo tão forte que o setor, todo mundo parou, desligou suas máquinas e vieram para cima de mim. O meu encarregado, o meu tio que trabalhava lá também, que era torneiro mecânico, que aposentou nessa empresa, ele veio também para cima de mim para ver o que tinha acontecido, porque quando a máquina, essa peça bateu aqui nesse ossinho do meu pé, ela furou um chão de concreto, de tão forte que foi. E eles queriam me levar lá
lá pro médico lá, queria que eu fosse para casa. Eu falei, comigo não aconteceu nada. O diabo tentou tirar da minha boca o louvor, mas ele não tirou. Foi ao contrário, o nome de Deus foi glorificado. E aqui nós vemos permanecer em oração, obedecer a voz de Deus, manter o fervor espiritual. Quando essas três áreas estão vivas em nossas vidas, a chama do Espírito Santo continua queimando poderosamente em nós.